Alguma vez se perguntou por que razão se apega tanto a alguém que nunca o escolhe? Hoje vamos desvendar este mistério dos recessos mais profundos da mente humana, explorando os pensamentos de Carl Jung e Sigmund Freud. Mas primeiro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino, porque o que descobrir aqui pode mudar para sempre a forma como vê as relações humanas. Fique até ao fim. O que aprender pode ser a chave para se libertar destes laços invisíveis que o prendem à dor e ao desejo não correspondido. O paradoxo mais profundo da alma humana é a sua inclinação para procurar nos outros aquilo que não consegue encontrar dentro de si. Carl Jung, com a sua imensa sabedoria, ensina-nos que as feridas emocionais não só condicionam a nossa percepção do mundo, como também moldam os laços a que nos agarramos, mesmo que nos condenem ao sofrimento. Aqueles que não nos escolhem, que nos olham mas não nos veem, que nos tocam mas não nos sentem, exercem sobre nós um fascínio tão irracional quanto inevitável. A psique, marcada por antigas lacerações, não procura a felicidade como tal, mas a familiaridade. E nesta familiaridade da ferida, reconhecemos o eco de uma dor que parece familiar, quase confortável na sua crueza. Então, criamos laços com aqueles que reproduzem o padrão da nossa falha original, numa tentativa inconsciente de curar o que não foi resolvido. Mas esta tentativa é, em si mesma, uma prisão, porque não pode haver redenção onde só há repetição. Jung fala-nos da sombra, aquele aspecto oculto do nosso ser que projetamos nos outros. Quando alguém não nos escolhe, quando não retribui o nosso amor ou o nosso desejo, isso desperta em nós uma dança frenética de desejo e frustração. Não compreendemos que não é essa pessoa que realmente procuramos, mas sim a imagem que colocamos nela, a promessa de uma reparação impossível. Assim, permanecemos presos, não pelo laço do amor verdadeiro, mas pela cadeia do trauma não curado. O inconsciente, sabiamente ignorante dos artifícios do eu consciente, recria situações que permitem confrontar a ferida. Por isso, insistimos, uma e outra vez, em escolher aqueles que nos rejeitam, como se a sua futura aceitação pudesse redimir todo o nosso passado. Mas isto não passa de uma miragem, uma corrida interminável à aprovação que não pode ser obtida de ninguém, apenas de nós próprios. O drama desta dinâmica reside na sua aparente inevitabilidade. Cada gesto de indiferença do outro, cada rejeição subtil ou brutal, desperta em nós não só a dor da perda presente, mas também a ressonância de todas as perdas anteriores. E nesta acumulação de sofrimento, reforça-se o ciclo vicioso da dependência emocional, ciclo que nos mantém presos àquilo que mais nos dói. Para Jung, o processo de individuação, a viagem em direção ao autoconhecimento e à integração de todos os aspectos do nosso ser, passa por reconhecer estas dinâmicas e assumir a responsabilidade pelas nossas feridas. Não se trata de culpar os outros por não nos escolherem, mas sim de compreender porque precisamos de ser escolhidos por aqueles que não nos podem ou não nos querem escolher. A ferida emocional, se não for consciente, procura for o que só pode ser encontrado no seu interior. A criança interior que um dia fomos, sedenta de amor, projeta a sua necessidade em figuras inatingíveis, figuras que personificam a mesma ausência que nós sofremos. Tornámo-nos viciados na rejeição, no desdém, não porque conscientemente o desejemos, mas porque o inconsciente procura recriar a cena original numa tentativa, desta vez, de alcançar um resultado diferente. Mas a alma não pode ser curada no palco do outro. A cura exige o doloroso ato de olhar para dentro, de contemplar a ferida em toda a sua crueza, de chorar não pelo abandono presente, mas pelo abandono original que ainda sangra. E neste choro honesto, nesta entrega à própria vulnerabilidade, nasce a verdadeira libertação. Jung convida-nos a abraçar a nossa sombra, a dialogar com a nossa dor, a reconhecer que somos nós que nos ligamos àqueles que não nos escolhem, não por malícia, não por erro, mas por uma profunda necessidade de nos redescobrirmos através deles. Cada rejeição, então, pode ser vista não como uma condenação, mas como uma oportunidade de autoconhecimento. Não há libertação sem consciência, e não há consciência sem dor. Mas esta dor, quando enfrentada com coragem e compaixão, liberta-nos da compulsão de procurar fora aquilo que já possuímos dentro de nós. Entendemos que o amor que desejamos dos outros é o amor que primeiro devemos oferecer a nós próprios. A ferida não desaparece por magia, permanece como uma cicatriz, como um lembrete da nossa fragilidade e da nossa grandeza. Mas ela já não governa as nossas eleições. Deixamos de nos vincular àqueles que não nos escolhem porque finalmente escolhemos amar-nos. E este ato de amor próprio, nascido do conhecimento profundo da nossa alma, torna-nos seres verdadeiramente livres. Assim, seguindo o caminho de Jung, podemos transcender a repetição inconsciente, podemos quebrar as correntes que nos prendem ao sofrimento e caminhar, com passos firmes e coração aberto, em direção à plenitude do nosso eu autêntico. A vida mostra-nos, com dolorosa clareza, que os encontros humanos não são meramente casuais, são espelhos nos quais se reflete o que precisamos de ver. Cada relação falhada,
Cada amor não correspondido, cada abandono, é uma oportunidade sagrada para mergulhar no nosso próprio abismo interior. Jung entenderia este processo como parte da dialética entre o eu consciente e o inconsciente coletivo, onde cada experiência é um convite para integrar partes esquecidas do nosso ser. Os seres humanos, por não compreenderem a natureza das suas feridas, tendem a construir a sua identidade em torno da dor. Definimos-nos, sem saber, através do sofrimento que vivenciamos, transformando a ferida numa parte essencial da nossa narrativa pessoal. Esta fixação impede o crescimento porque nos mantém presos a uma visão estreita de quem somos e do que merecemos. A verdadeira transformação exige um ato de desidentificação. Não somos a ferida, nem a rejeição sofrida. Nós somos a consciência que pode observar, compreender e transcender essas experiências. Ao separarmos-nos da história da nossa dor, emergimos como sujeitos livres, capazes de escolher a partir da totalidade e não da falta. Neste sentido, Jung destaca a importância do arquétipo do curador ferido. Aqueles que foram profundamente feridos possuem, se conseguirem integrar a sua dor, uma capacidade única de compreender e acompanhar o sofrimento dos outros. Mas esta capacidade só desperta quando a ferida deixa de ser uma fonte de auto-engano e é aceito como parte de um processo maior de individuação. O vínculo com aqueles que não nos escolhem não é mais do que um eco da necessidade inconsciente de nos reconectarmos com a nossa própria essência. Procuramos nós outros uma validação que só pode ser encontrada no âmago do nosso ser. Esta percepção é dolorosa, mas também profundamente libertadora. Ela convida-nos a regressar ao lar interior que sempre esperou o nosso reconhecimento. Quando deixamos de implorar por amor e começamos a oferecê-lo a nós próprios, o mundo exterior muda de cor. Já não percebemos a rejeição como uma ferida pessoal, mas como uma manifestação da liberdade do outro. Esta compreensão cura-nos e liga-nos a uma dimensão mais profunda da existência, onde cada ser humano é visto não como uma fonte de satisfação ou dor, mas como um companheiro de viagem na aventura do ser. Assim, o caminho que Jung nos propõe não é de simples cura superficial, mas de transformação radical. Não se trata de superar a dor, mas sim de integrar na própria estrutura do nosso ser, transformando-a em sabedoria viva. Desta forma, cada ferida deixa de ser uma âncora que nos segura e passa a ser uma vela que impulsiona o nosso barco em direção a mares de maior liberdade e autenticidade. Compreender isto exige coragem. Coragem para abandonar ilusões, para olhar com desvelamento a nossa vulnerabilidade, para assumir a responsabilidade pelo nosso destino. Mas esta coragem é também a semente de uma nova vida, uma vida onde o amor próprio não é um slogan superficial, mas uma força poderosa que nos sustenta em todas as tempestades. No final, aquele que se libertou da necessidade de ser escolhido por outro conquistou o reino mais difícil de todos, o reino de si mesmo. E nesta conquista silenciosa, sem testemunhas, reside o maior triunfo da alma humana. Na dimensão mais profunda da alma, encontramos um mistério ainda mais perturbador, o desejo inconsciente de reviver a ferida para, paradoxalmente, a manter viva. É como se uma parte de nós temesse tanto a transformação que inconscientemente preferíssemos a segurança de uma dor conhecida à incerteza de uma liberdade inconquistada. Jung entendeu este impulso como uma resistência arquetípica ao processo de individuação, uma força interior que, enquanto ansiamos por ser inteiros, se agarra às velhas feridas que definem os nossos eus fragmentados. O eu ferido teme a sua dissolução, porque nessa dissolução se apercebe da morte simbólica da história que sustentou a sua existência. Não é apenas a ferida que nos une aos que não nos escolhem, mas a identidade que construímos a partir dessa ferida. Renunciar a este vínculo significa, então, renunciar a uma parte de quem pensamos ser, entrando no vasto e desconhecido território daquilo em que nos podemos tornar. Esta resistência à mudança manifesta-se em subtis rituais interiores. Recordamos palavras, interpretamos silêncios, justificamos desdém, tudo na secreta esperança de restabelecer uma ligação que, na realidade, nunca foi completa. O inconsciente, na sua ânsia de preservar a identidade, sacrifica o bem-estar emocional em prol da coerência interna. Romper com esta compulsão requer uma rendição radical ao processo de morte e renascimento interior. Jung sublinha que o caminho para a totalidade passa inevitavelmente por confrontar a dor mais primitiva, aceitando que nem todo o vazio será preenchido e nem toda a falta será reparada. Só no reconhecimento sereno desta verdade nasce a possibilidade da liberdade autêntica. O amor próprio maduro não surge da afirmação forçada ou do pensamento positivo superficial, mas da profunda aceitação da própria ferida como uma parte legítima do próprio ser. Esta aceitação não é resignação, mas integração. É olhar para a ferida sem expectativas de cura imediata, sem exigências de reparação, permitindo-lhe ocupar o lugar que lhe cabe na nossa história de vida. Quando alcançamos este ato de reconciliação, algo em nós muda irrevogavelmente. Já não procuramos a validação da nossa existência nos outros, porque entendemos que ela é, em si mesma, um milagre que não necessita de justificação externa.
Desta forma, as relações deixam de ser campos de batalha onde se disputam afetos e passam a ser encontros livres entre seres inteiros. Nesta fase da viagem interior, a rejeição já não tem o poder de nos devastar. Reconhecemo-lo como um ato de liberdade em relação aos outros e não como um juízo do nosso próprio valor. Cada não que recebemos torna-se um eco que nos recorda que já não dependemos de sermos escolhidos para validar a nossa presença no mundo. Jung realça que todo o verdadeiro crescimento envolve dor, porque é um processo de desprendimento, de abdicar daquilo que acreditávamos ser indispensável. Portanto, abdicar do desejo de ser escolhido por alguém que não nos pode amar é, em última análise, um ato de profundo respeito por nós próprios. Não é um ato de orgulho ferido, mas de amor sereno e maduro. E quando alcançamos este entendimento, a vida, na sua misteriosa sabedoria, oferece-nos novas ligações, novas formas de amar e de ser amado, já não a partir de um lugar de carência, mas de abundância interior. É então que descobrimos que o verdadeiro amor não exige, não implora, não suplica. Simplesmente é como a luz que ilumina sem perguntar quem. Nesta altura da viagem, a ferida não desaparece como uma má recordação esquecida, mas permanece como uma testemunha silenciosa da nossa viagem. Mas já não sangra, já não dói com a mesma intensidade desesperada de antes. Torna-se parte da paisagem da nossa alma, uma marca sagrada que nos recorda tudo o que passamos para nos tornarmos quem somos. Por fim, no caminho que Jung nos convida a seguir, compreendemos que a verdadeira escolha que importa não é a que os outros fazem sobre nós, mas a que nós fazemos sobre nós próprios. Escolher-nos, honrar-nos e acompanhar-nos em cada etapa da caminhada, com as nossas forças e fraquezas, é o mais profundo ato de amor e sabedoria. E assim, neste movimento de autoaceitação, encontramos a verdadeira redenção, não no reconhecimento do outro, mas na certeza íntima e serena de que somos, na nossa imperfeição, radicalmente dignos de amor e de vida. Na perspectiva de Sigmund Freud, porém, a questão assume um tom completamente diferente. Para Freud, não somos prisioneiros de feridas arquetípicas nem estamos destinados a uma repetição perpétua de padrões ancestrais. Em vez disso, somos seres cujo desejo está inscrito no aparelho psíquico por forças pulsionais inevitáveis. O desejo de sermos escolhidos, mesmo por aqueles que não nos correspondem, é uma manifestação natural da dinâmica libidinal que rege todo o nosso comportamento. Freud não procuraria a redenção na dor nem se individualizaria através da ferida. Proporia, em vez disso, que as nossas relações são a consequência inevitável de conflitos reprimidos, impulsos sexuais e agressivos que encontram expressão no objeto de amor. Não é a ferida que nos prende, mas a impossibilidade de escapar ao jogo de projeções do nosso inconsciente. A necessidade de sermos escolhidos por aqueles que não nos correspondem surge, então, não como uma busca de cura, mas como uma encenação de desejos edipianos não resolvidos. Desejamos o outro inatingível precisamente porque ele reproduz a dinâmica infantil de um amor proibido ou inacessível. Não se trata de curar a ferida, mas de reconhecer que o próprio desejo se estrutura em torno da falta e que essa falta é constitutiva do ser humano. Para Freud, fingir que nos podemos libertar desta estrutura através de um autoconhecimento profundo seria uma ilusão narcisista. O inconsciente não é iluminado nem integrado. É gerida, interpretada, contida. A nossa liberdade não está em deixar de desejar aqueles que não nos retribuem os desejos, mas em reconhecer que desejaremos sempre na ausência, que o objeto do desejo está, por natureza, perdido. A cura, então, não provém da autoaceitação transcendental, mas do trabalho constante de levar à consciência os mecanismos de repressão, transferência e repetição. Somos, no fundo, seres condenados a repetir-nos até que, através de um penoso trabalho analítico, conseguimos redefinir as nossas escolhas e relações. O amor não correspondido não é uma percepção errada, mas uma manifestação inevitável do desejo inconsciente. Não nos apegamos a alguém que não nos escolhe porque procuramos curar feridas antigas, mas porque o verdadeiro desejo aponta sempre para o que não pode ser possuído. Amar alguém que não nos escolhe é, no fundo, amar a própria impossibilidade, amar a falta que nos constitui. Nesta perspectiva, a ferida emocional não procura ser curada, mas antes opera como o próprio motor do nosso desejo. Tentar fechá-lo seria tentar fechar a vida psíquica. Assim, longe de procurarmos curar-nos e libertar-nos daqueles que não nos escolhem, devemos aceitar que a dinâmica da falta, do anseio impossível, é o preço da nossa humanidade. Freud ensinaria que a maturidade não consiste em libertar-se da ferida, mas em aceitar que o desejo é, em si mesmo, uma forma de perda. E que toda a realização amorosa será sempre parcial, fragmentária, imperfeita. Não existe um objeto de desejo pleno. Todo o amor contém em si uma inevitável parcela de frustração. Assim, engana-se a si mesmo quem insiste em procurar a libertação total da sua ferida amorosa, quem afirma nunca mais estar preso a alguém que não escolheu. A própria natureza do desejo humano garante que seremos atraídos, repetidamente,
para figuras impossíveis, para amores não correspondidos, para a eterna repetição do inatingível. A tarefa da psicanálise não é abolir esta dinâmica, mas sim torná-la consciente, permitir que o sujeito conviva com ela de uma forma menos dolorosa e menos autodestrutiva. Não se trata de nos libertarmos da falta, mas sim de aprender a habitá-la, a amar até o vazio que o outro representa para nós. Não há redenção final no caminho freudiano. Não há individuação plena, nem reconciliação completa consigo mesmo. Há, em vez disso, um reconhecimento lúcido da nossa natureza desejante e fragmentária. E nesta lucidez, nesta aceitação serena do impossível, reside uma forma mais autêntica de liberdade. Portanto, aqueles que amam alguém que não os escolhe não estão necessariamente presos às feridas da infância. Estão a exprimir, com toda a crueza do seu ser, a profunda verdade do desejo humano. Uma verdade que não pode ser curada, que não pode ser ultrapassada, que é simplesmente habitada, com toda a dignidade de quem sabe que ser humano é, em última análise, desejar o inatingível. Ainda seguindo os passos de Sigmund Freud, podemos aprofundar as raízes mais complexas do desejo humano, observando como a pulsão de morte, tão intimamente ligada à vida, perpassa as nossas escolhas emocionais. Desejamos não apenas por falta, mas também pela compulsão de repetir aquilo que nos confronta com a nossa finitude. Amar alguém que não nos escolhe torna-se, pois, expressão desse impulso obscuro, desse desejo indizível de confirmar, uma e outra vez, que a satisfação completa é impossível. A própria estrutura do nosso aparelho psíquico assenta no conflito irresolúvel entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Por isso, procuramos objetos de amor impossíveis, mesmo sabendo que o sofrimento é o resultado inevitável. O desejo não procura a sua realização, procura a sua própria perpetuação. Assim, o sofrimento do amor não é um acidente, mas uma componente essencial da dinâmica libidinal. Freud salientaria que a transferência, este fenómeno em que revivemos figuras significativas da nossa infância noutras pessoas, desempenha um papel determinante neste drama interior. Quando nos sentimos atraídos por aqueles que não nos escolhem, estamos, na verdade, a transferir para eles as imagens, os desejos e as frustrações associadas aos nossos primeiros objetos de amor. Não amamos o outro pelo que ele é, mas pelo que ele representa no teatro inconsciente da nossa mente. Aceitar esta visão é aceitar que nunca amamos verdadeiramente o ser humano tal como ele é, mas sim a representação que o nosso inconsciente criou dele. Neste sentido, o amor é sempre uma miragem, uma projeção, uma tentativa de resolver conflitos não resolvidos do passado no presente. Portanto, pretender amar sem dor, sem falta, sem conflito, seria pretender abolir a própria natureza do desejo. A neurose, segundo Freud, não surge da ferida em si, mas da tentativa falhada de evitar a dor inerente ao desejo. A cura, portanto, não consiste em curar a ferida, mas em suportar a tensão entre o desejo e a frustração sem ser destruído por ela. A psicanálise não promete felicidade, mas uma vida em que a verdade inconsciente não nos afasta das sombras. Nesta perspectiva, a figura de alguém que não nos escolhe torna-se o catalisador perfeito para expor a estrutura desejante do nosso ser. A sua recusa, a sua indiferença, longe de serem um obstáculo, são elementos necessários para manter aceso o fogo do desejo. Sem a falta, o desejo extinguir-se-ia. Sem a impossibilidade, a vida psíquica entraria em colapso numa monotonia insuportável. A psicanálise convida-nos, então, não a fugir da dor do amor, mas a compreender a sua função vital. Dor e prazer não são opostos, são manifestações da mesma força impulsiva que nos constitui. Querer erradicar um em favor do outro é mutilar a nossa própria natureza. O amor não correspondido ensina-nos que somos seres de desejo, não de satisfação. Ela recorda-nos, de forma brutal, mas necessária, que o outro nunca preencherá a nossa carência primordial. E ao aceitar esta verdade, deixamos de esperar a salvação de estranhos, daqueles que não podem nem devem realizar as nossas fantasias mais íntimas. Portanto, viver o amor numa perspectiva freudiana implica aceitar a imperfeição, a frustração e a discordância. Implica abdicar da ilusão de completude e aceitar que toda a relação humana será sempre marcada pelo mal-entendido, pela impossibilidade de fusão total. Não se trata de se resignar à dor, mas de lhe dar um novo sentido. A ausência, a rejeição, a distância, longe de serem fracassos, são manifestações naturais da própria estrutura do desejo humano. Através delas, obtemos uma compreensão mais honesta e profunda da nossa condição. Portanto, aqueles que realmente compreendem os ensinamentos de Freud não lutam contra a ferida nem procuram curá-la. Contemplam-o com respeito, como alguém contempla uma verdade desconfortável, mas inescapável. Ama a sua ferida como ama o seu desejo, não como uma desgraça a vencer, mas como um sinal irrefutável de que está vivo. Em última análise, a sabedoria freudiana revela-nos que ser humano é habitar a falta com dignidade,
sustentar o desejo sem exigir a sua satisfação e amar até a impossibilidade que nos constitui. Neste ato de aceitação lúcida está a forma mais autêntica de liberdade que podemos alcançar. A terceira fase deste raciocínio, ainda sob a égide de Sigmund Freud, exige que vamos para além da mera aceitação da falta. Trata-se de compreender que o desejo não é simplesmente uma força motriz, mas uma estrutura narrativa que organiza a nossa experiência do mundo. O objeto de amor inacessível não é apenas uma frustração da nossa vontade, mas a própria condição que nos permite construir sentido e continuidade ao longo da nossa vida psíquica. Freud intuiu que o desejo é infinito. Toda a satisfação apenas abre novos caminhos de desejo, novas deficiências que procurarão ser colmatadas num ciclo perpétuo. Assim, a figura de alguém que não nos escolhe não é um erro no caminho da realização, mas uma peça essencial na maquinaria da nossa subjetividade. Sem falta, sem rejeição, sem amor impossível, a nossa psique perderia o impulso criativo que a sustenta. Além disso, na lógica freudiana, a dor do amor não é uma patologia a erradicar, mas antes um material psíquico do mais alto valor. É através da sublimação, o processo pelo qual os impulsos mais primitivos são transformados em expressões culturais, artísticas ou intelectuais, que somos capazes de transmutar o sofrimento em beleza, em trabalho, em legado. Assim, a impossibilidade do amor é, paradoxalmente, a semente das nossas maiores realizações. A rejeição do outro desperta em nós energias que, bem canalizadas, fundam civilizações, inspiram epopeias e dão vida aos atos mais intensos da criação. Assim, a ferida de não ter sido escolhido deixa de ser um simples drama pessoal e passa a ser uma ponte para uma dimensão superior da existência. Numa perspectiva freudiana, então, procurar curar o desejo seria um ato de empobrecimento da alma. O verdadeiro desafio é navegar por ele, abraçá-lo, permitir que o seu fogo nos consuma e nos transforme, em vez de tentar extingui-lo. O amor frustrado não deve ser encarado como uma tragédia definitiva, mas como uma oportunidade privilegiada para o desenrolar do nosso ser em toda a sua complexidade. Desta forma, amar alguém que não nos escolhe torna-se um ato de fidelidade à nossa natureza mais profunda. Não é um erro, nem um sintoma que necessite de ser corrigido, mas uma expressão legítima da nossa condição desejante. Somos seres atravessados pela falta, e nessa falta encontramos tanto a nossa dor como a nossa grandeza. Freud ensina-nos que a maturidade emocional não consiste em eliminar a dor do desejo, mas em aprender a sustentá-la sem sucumbir ao ressentimento ou ao desespero. É neste sustento, nesta resistência lúcida à impossibilidade, que se forja uma forma de sabedoria que não promete felicidade, mas antes profunda dignidade. Aceitar que o outro pode não me escolher, e ainda assim continuar a desejar, continuar a viver, continuar a criar, é o mais autêntico ato de rebelião contra o niilismo que ameaça a humanidade contemporânea. Neste sentido, o amor impossível não nos enfraquece, inicia-nos nos mistérios mais profundos da existência. A liberdade, para Freud, não é a liberdade de escolher à vontade os objetos do nosso amor, mas a liberdade de não sermos destruídos pela impossibilidade desses amores. É a capacidade de sustentar o desejo na sua pureza, sem exigir a sua realização, sem o transformar numa exigência. Assim, quando contemplamos aqueles que não nos escolhem, não devemos vê-los como algozes dos nossos sonhos, mas sim como espelhos nos quais reconhecemos a própria estrutura do nosso ser. Não é ele, nem ela, que nos fere. É a própria vida que se desenrola diante de nós em toda a sua ambiguidade, a sua beleza e a sua crueldade. Aceitar esta verdade é aceder a um nível de lucidez que não elimina a dor, mas a transfigura. Já não sofremos como vítimas impotentes, mas como testemunhas conscientes de um drama que é, em última análise, o drama de toda a humanidade. E assim, na aceitação lúcida da nossa condição desejante, na fidelidade a esse desejo que nunca é completamente satisfeito, encontramos uma forma de transcendência que não nos salva da dor, mas nos reconcilia com ela. E nesta reconciliação encontramos, talvez, a única forma possível de verdadeira paz. Se has legado hasta aqui, significa que é em algum lugar dentro de ti resuena esta verdade profunda. No desejes que esta reflexione queda en ela ouvido. Suscríbete agora mesmo y ativa a campanita para não perder-te mais conteúdo que desafie tu mente y nutra tua alma. Comparte este vídeo com aqueles que, como tu, estão listos para mirar de frente às verdades mais incómodas y crescer através de elas. Recuerda, el conhecimento transforma, y juntos, podemos seguir explorando os mistérios mais profundos da existência humana.